Vamos falar agora sobre equipe de trabalho. Entende-se como equipe de trabalho o pessoal necessário à execução do objeto da parceria, que poderá incluir pessoal próprio da OSC ou pessoas que vierem a ser contratadas, inclusive os dirigentes, durante a vigência da parceria. E o artigo 41 estabelece que poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria as despesas com remuneração da equipe de trabalho incorridas durante a vigência da parceria, inclusive de pessoal próprio da OSC, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, FGTS, férias, 13º salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, desde que tais valores estejam previstos no plano de trabalho e sejam proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria e sejam compatíveis com os valores de mercado e observem os acordos e as convenções coletivas de trabalho e, em seu valor bruto individual, o teto da remuneração do Poder Executivo Estadual. A OSC deverá dar ampla transparência, inclusive na plataforma eletrônica existente, aos valores pagos de maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e com recursos da parceria, em conjunto com a divulgação dos cargos e valores. Essa regra raramente é cumprida pelas organizações, né? Mas temos todas essas informações divulgadas, se elas alimentarem no sistema, né? Divulgadas lá no portal SC Transferências, que nós veremos mais adiante. Bom, e o que nos diz o decreto de convênios? No artigo 35, se estabelece que o convênio deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avançadas e às normas pertinentes, sendo vedado o pagamento, inclusive com os recursos da contrapartida, de gratificação, serviços de consultoria, assistência técnica e congêneres, a servidor ou empregado que pertence aos quadros de pessoal do concedente, do conveniente e do interveniente. E no inciso 9, estabelece que o pagamento é vedado, né? O pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionista do conveniente ou do interveniente com recursos do convênio, quando o conveniente for ente da federação. Tem essa questão quando o conveniente for ente da federação, porque antes do decreto 1196 era possível celebrar convênio com entidades sem fins lucrativos, né? Então, por isso que acabou ficando essa expressão aqui, querendo dizer que aplica-se somente para municípios, né? Observa-se, portanto, que no termo de fomento e no termo de colaboração é permitido o pagamento do pessoal próprio da OSC com recursos da parceria, enquanto no convênio é vedado, expressamente vedado, o pagamento dos servidores ou empregados do beneficiário. Vamos ver na sequência que no termo de fomento e no termo de colaboração é permitida a despesa com custos indiretos, que é o nosso próximo assunto. Mas o que são custos indiretos? Os custos indiretos poderão incluir, entre outras despesas, aquelas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e energia elétrica, remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica. Os custos indiretos devem ser necessários à execução do objeto da parceria e corresponder apenas ao período que foram utilizados nessa finalidade. O artigo 37, parágrafo 5º do Decreto 1196, estabelece que os custos indiretos previstos no plano de trabalho deverão ser pagos por meio da conta específica da parceria e, quando inviável o pagamento parcial da despesa, deverão ser depositados recursos próprios necessários ao seu pagamento integral. Então, nesse caso, o beneficiário deposita recurso próprio na conta específica para realizar o pagamento integral de uma despesa classificada como custo indireto.
Bom, pessoal, as despesas com custos indiretos devem ser previstas no plano de trabalho e devem considerar a proporcionalidade entre todas as operações da entidade se houver mais de um projeto, ou entre o projeto e suas atividades próprias, né, e os recursos efetivamente empregados na realização do objeto pactuado com o Estado. O plano de trabalho deve prever os critérios de rateio para cada despesa, né, seja um percentual, e o número de empregados envolvidos na execução do objeto. Na prestação de contas, além da análise documental, deve ser verificada, né, a razoabilidade, a adequação, a proporcionalidade e a pertinência. Deve estar, então, relacionado, né, aquela atividade com o objeto do ajuste das despesas com custos indiretos. Então, resumindo, pessoal, no termo de fomento e no termo de colaboração, é possível realizar o pagamento da equipe de trabalho obedecendo os 3 critérios previstos pelo decreto, que são eles: despesa prevista no plano de trabalho, valor proporcional ao tempo dedicado à parceria e valor compatível com o praticado no mercado. Se não obedeceu aos critérios, o valor respectivo deve ser glosado. E, no termo de fomento e colaboração, pode também, né, custos indiretos correspondentes apenas ao período que foram utilizados no projeto. Já no convênio, não pode haver pagamento a servidor ou empregado do beneficiário e também não há previsão de custos indiretos. Então, se foi realizada a despesa com o pessoal do beneficiário do município, né, ou custos indiretos, esses valores devem ser inteiramente glosados. Bom, vamos ver agora, né, como que a gente faz a prestação de contas no caso de ter sido realizada uma despesa com custos indiretos e equipe de trabalho. O artigo 51 estabelece que a prestação de contas parcial observará a ordem dos repasses realizados e consistirá na inclusão das informações previstas nos incisos do parágrafo único do artigo 50 e na apresentação dos seguintes documentos. Então, é um documento obrigatório a ser entregue no caso de terem havido essas despesas, terem sido realizadas essas despesas. Então, inciso 19. Memória de cálculo do rateio das despesas com custos indiretos e com a equipe de trabalho que não se dedique exclusivamente à execução da parceria. E o parágrafo 8º estabelece que a memória de cálculo do rateio das despesas prevista no inciso 19 deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração com identificação do órgão ou da entidade, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio. Bom, não vai haver nenhum artigo correlato do decreto de convênio, porque, como vimos, não há previsão nem de custo indireto e nem de equipe de trabalho no decreto de convênios. Vamos falar agora sobre o acompanhamento da execução. Bom, o artigo 45 do decreto 1196 estabelece que as ações de monitoramento e avaliação da execução das parcerias celebradas terão caráter preventivo e saneador, objetivando sua adequada e regular gestão e devem ser registradas no SIGEF. Então, no momento de gerar a transferência, lá pela funcionalidade gerar a transferência, o concedente prevê no campo procedimentos a serem adotados para a avaliação da execução do instrumento, os acompanhamentos que realizará. E o parágrafo 4º estabelece que as informações constantes do relatório de visita técnica e do laudo técnico de vistoria deverão ser consideradas para a elaboração do parecer técnico de análise de prestação de contas e do relatório técnico de monitoramento e avaliação. Então, esses acompanhamentos, se existirem, né, deverão ser levados em consideração para a elaboração do parecer técnico, né, da análise técnica.
E vamos ver agora o que fala o decreto de convênios. No artigo 58, se estabelece que o concedente acompanhará e fiscalizará a execução do convênio de forma a verificar a regularidade dos atos praticados e a execução do objeto conforme o plano de trabalho. E o parágrafo 1º estabelece que o concedente deverá realizar fiscalização in loco para verificar a execução do objeto conveniado. No decreto de convênio não tem um artigo específico, dizendo que o técnico vai considerar no seu parecer técnico de análise de prestação de contas o que foi verificado em um acompanhamento. Mas isso nem precisa ser dito, principalmente no caso de obras. O técnico não conhece os detalhes de uma obra, então não conhece o assunto e ele vai sim, deve sim, se subsidiar do laudo técnico de supervisão. Vamos falar agora sobre as vedações. O decreto 1196 estabelece como vedações no artigo 39: realizar despesas com multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atraso da administração pública estadual no repasse de recursos financeiros. Então, a multa e juros são vedados no caso de mau gerenciamento pela entidade. Se o Estado deu causa ao atraso e houve pagamento de multa e juros, essa despesa não deve ser glosada. Também é vedado realizar despesas com publicidade, salvas de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Também é vedada despesa com atividades ou projetos de cunho religioso. No parágrafo 3º foi prevista uma exceção, que são despesas com realização de eventos ou com infraestrutura relacionados ao turismo religioso, bem como os eventos reconhecidos e registrados como patrimônio cultural de natureza imaterial, na forma da legislação em vigor. Continuando com as vedações, são vedadas despesas com recepções e festas que sejam de acesso restrito, a título de taxa de administração, de gerência ou similar, e em data anterior ou posterior à vigência da parceria. Já falamos sobre essa exceção, sobre uma exceção a essa regra, que é o artigo 37, parágrafo 4º, que a OSC poderá pagar despesa em data posterior ao término da vigência da parceria, quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante a sua vigência. E vimos que fato gerador é a aquisição da mercadoria ou a prestação do serviço. Continuando as vedações, é vedado distribuir gratuitamente ingressos para eventos em que há cobrança de entrada. E o parágrafo 1º estabelece que a vedação prevista no inciso 2 do caput deste artigo não alcança a distribuição de bilhetes à pessoa jurídica de direito público ou a entidades sem fins lucrativos, desde que destinada a uma finalidade pública e observados os limites e as exigências previstas em cláusula da parceria. O inciso 3 estabelece que é vedado adquirir bens ou serviços fornecidos pela própria parceira, por seus dirigentes e respectivos cônjuges ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau, inclusive nos casos em que fizerem parte do quadro societário da empresa a ser contratada. O parágrafo 2º estabelece que excepcionam-se da vedação prevista no inciso 3 a contratação de serviços técnicos de notória especialização, enumerados no artigo 13 da Lei Federal 8666, e a contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que reconhecido pela crítica especializada ou pela opinião pública. Também é vedado remunerar a qualquer título com os recursos da parceria. Membro de poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública estadual,
servidor ou empregado público do quadro do concedente ou do órgão descentralizador ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias. E pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Continuando as vedações, é vedado comercializar ingressos ou produtos resultantes da execução do projeto, salvo quando as receitas forem depositadas na conta específica da parceria e utilizadas para execução do objeto, devolvidas na conta do concedente ou aplicadas em finalidade pública previamente definida, hipótese em que deverá constar expressamente no instrumento da parceria. Essas são as vedações do termo de fomento e colaboração. Agora vamos ver o que estabelece o decreto 127 no artigo 35. O convênio deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avançadas e às normas pertinentes, sendo vedado a alteração do objeto do convênio. O parágrafo 1º estabelece que não constitui alteração do objeto a ampliação ou redução dos quantitativos previstos no plano de trabalho, desde que não prejudique a funcionalidade do objeto e seja autorizado pelo concedente. Já falamos dessa regra lá no item das alterações. O concedente só pode autorizar alterações que não prejudiquem a funcionalidade do objeto. E eu dei o exemplo do centro de convenções, onde o beneficiário queria reduzir a quantidade de banheiros e isso prejudicaria a funcionalidade e o concedente não deve autorizar. Também é vedado a realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar, o pagamento, inclusive com os recursos da contrapartida, de gratificação, serviços de consultoria, assistência técnica e congêneres a servidor ou empregado que pertença aos quadros de pessoal do concedente, do conveniente e do interveniente. Também é vedada a utilização dos recursos em desacordo ao previsto no plano de trabalho, ainda que em caráter de emergência, e a realização de despesa em data anterior ou posterior à vigência do convênio. Já vimos, né, essa exceção para um pagamento anterior à vigência do convênio, que é no caso dos convênios celebrados entre a Secretaria de Estado da Defesa Civil e o município para atendimento à situação de emergência ou a estado de calamidade pública decretados ou homologados pelo chefe do Poder Executivo durante, o período de vigência do decreto declaratório. E no inciso 6º está justamente prevista a exceção ao pagamento posterior à vigência do instrumento, quando for expressamente autorizado pelo concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento. Também é vedada a realização de despesas com multas, juros, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, a realização de despesas com publicidade, salvas de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, e o pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionista do conveniente ou do interveniente com os recursos do convênio, quando o conveniente for ente da federação.